O conflito na Síria tem como uma das principais consequências a fuga de milhares de pessoas. Esses refugiados se tornaram um problema humanitário, já que é preciso que diferentes países se empenhem em acolher e auxiliar essas pessoas. Segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados, mais de 2.000 sírios receberam status de refugiados pelo governo brasileiro de 2011 até agosto desse ano. Trata-se da nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no Brasil, ficando à frente das pessoas que chegam da Angola e também do Congo. O número é superior ao registrado em países como os Estados Unidos e também os países da América. Olá! Hoje nós vamos tratar de um assunto urgente: a situação dos refugiados no mundo e como eles estão sendo acolhidos quando chegam a Goiás e ao Brasil. E para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o professor Romualdo Pessoa, que é do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor, obrigada novamente pela presença. Olá, Camila, prazer é todo meu. E também contamos com a presença do Padre Rafael Magul. Olá, muito obrigada pela presença. Muito obrigado a vocês por esta oportunidade de transmitir também nossas preocupações a nossos irmãos e a todos os membros de nossa sociedade por este momento tão crucial e importante que nós estamos atravessando neste momento. E também contamos com a presença do Michel Afif Magul, que é filho do Padre Rafael e presidente do DCE da PUC. Ambos trabalham com um projeto que recebe refugiados. Muito obrigada pela presença, Michel. Olá, muito obrigado a você, Camila, e a toda a equipe de Conexão por nos receber e dar a oportunidade de poder nos falar e explicar um pouco mais sobre o assunto e como nós recebemos os refugiados aqui em Goiás. Ok. Bom, professor Romualdo, para começar, quais são os principais motivos que geraram os conflitos na Síria e que têm feito com que milhares de pessoas fujam do país, às vezes sem ter para onde ir, lutando pela sobrevivência, lutando para conseguir um lugar onde viver, onde reconstruir a vida? Bom, a resposta ela é um pouco complexa, porque envolve interesses geopolíticos que já se estendem há muitos anos, né, em disputas ali naquela região. Mais recentemente, cerca de 5 anos atrás, de lá para cá, se intensificaram os problemas ali naquela região, em países que havia uma estabilidade relativa, embora com governos, de certa maneira, títeres ditatoriais, como no caso do Egito, na Líbia, na Síria, dentre outros. A disputa, evidentemente, por essa região, que ela tem uma importância estratégica muito grande, levou exatamente ao acirramento da disputa pelo poder. No caso específico que nós estamos tratando aqui, na Síria, mas também não foi diferente no caso da Líbia, que hoje é um Estado completamente desestruturado, depois da morte do Gaddafi. Em 2012, o embaixador russo tentou exatamente estabelecer um acordo, uma negociação com os países ocidentais, visando exatamente, gradativamente, levar ao afastamento do presidente Bashar al-Assad. Mas como havia aqueles movimentos denominados Primavera Árabe, o Ocidente imaginou que o Assad não tivesse muito tempo à frente do governo. E, portanto, esse acordo ele não foi feito. A partir daí se intensificou a guerra civil internamente, e muitos dos grupos que passaram a atuar dentro da Síria passaram a receber apoio dos países ocidentais. A chamada oposição síria, ela passa a ser armada, no sentido exatamente de acelerar o processo de derrubada do governo de Bashar al-Assad. Mas, de outro lado, tinha o apoio da Rússia, porque a Rússia tem na Síria a única base militar russa no Mediterrâneo, se encontra exatamente na Síria, que é um aliado exatamente antigo. Então esse apoio da Rússia, também de certa medida do Irã,
estendeu até hoje, né, esse controle, esse poder do Assad ali na Síria, malgrada toda essa destruição que levou, né? No meio disso surgiram uma série de grupos, né, que foram armados pelo Ocidente, e entre esses a Al-Qaeda e o que hoje se denomina Estado Islâmico, né? E com isso, claro, se perdeu completamente o controle ali daquela região, né? Levando à destruição de inúmeras cidades, né? Claro, de cidades grandes, de residências, né? De bairros, e consequentemente a expulsão de muitos dos moradores, né? Primeiro para a fronteira de vários desses países, na Turquia, né? A fronteira com o Iraque, né? E depois há um processo de migração em massa para a Europa, né? Então é um processo muito complexo, muito complicado, e cuja consequência é exatamente a população que se espalha por vários países e pela Europa. Padre, como que esses refugiados têm chegado a Goiás? Existe um número também de pessoas que têm chegado aqui ao estado, e por que vir para Goiás? Primeiramente, eu quero continuar um pouco com o que está falando o professor para darle continuidade. Dizer que o problema de Síria não foi só um problema, não é um problema religioso. Eu como religioso lo puedo falar. Síria foi e é um ponte entre Oriente e Ocidente, onde conviveram cristãos, muçulmanos e judeus. Inclusive uma das cidades que hoje passa a ser a segunda cidade, segundo a ONU, com maior catástrofe humanitária do mundo depois de Hiroshima, Alepo, é uma cidade justamente onde moravam juntos judeus, cristãos, junto também com Damasco, com muçulmanos e de diversas religiões. Então, desde o Ocidente, infelizmente, se fomentou algo que se desconoce, a famosa primavera árabe, que eu lhe chamo inverno árabe, nada de primavera, porque justamente desde o Ocidente no se entiende lo que Oriente entiende por democracia, ¿sí? Porque, por ejemplo, uno de los países que más apoyó Al-Qaeda y al movimiento islámico, entre aspas, opositores, ¿sí? Fue Arabia Saudita, y de democracia y de democrático no tiene nada. O sea, el que conoce un poco de historia sabe lo que es los países inmigratos árabes y los países Arabia Saudita y otros. Y mi pregunta siempre fue, desde que comenzaron a venir los primeros refugiados 4 años atrás, que nossa igreja, nossa comunidade está atendendo desde 4 anos atrás e que já chegam a quase 60 famílias. Eu pergunto, por que Síria? Por que não Arábia Saudita? Se o problema era originalmente, entre aspas, o problema de um ditador, como falou o professor. Aí não é um problema de ditador, porque se é um problema de ditadores, tendría que ir por todo o Medio Oriente y todos los países, incluido Jordania, que es uno de los países que también ayudó y fomentó a este grupo, que lo que no entendieron desde Occidente y que no siempre explicamos, no la organización y los que eran opositores eran de un grupo islámico fundamentalista, no tenían estructura. Ellos fomentaron, ellos desde Occidente dieron armas y ahora estamos pagando estas consecuencias. Consecuencias que pasamos a ser la segunda catástrofe humanitaria mayor después de Hiroshima. Consecuencias que tenemos hoy pessoas por todo el mundo, no solo por Europa, pidiendo asilo, pidiendo protección. Las personas que vinieron desde Oriente para aquí, Medio Oriente, 70, 80 años atrás, fue muy diferente a las personas que están viniendo ahora para aquí. Las personas que vinieron 70, 80 años atrás venían con una expectativa de calidad de vida mejor. Hoy nuestros hermanos están fugiendo da morte. Okay. Y por eso la iglesia tiene un proyecto, y no solo la iglesia, sino también en conjunto con la PUC, con la prefectura, con el gobierno estadual y con las instituciones árabes, aquí con la Sociedad de Maronita, Asociación Liga Cultural Jalil Gibran y otras, que le voy a dejar para el presidente el deseo explicarlo.
Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. O Michel ainda nem conseguiu falar, mas no próximo bloco você vai explicar para a gente um pouquinho como é que funciona essa organização, como são recebidos atualmente, há 4 anos já, né, os refugiados. Você confere um pouco mais desse debate sobre os refugiados pelo mundo, no Brasil e em Goiás, no próximo bloco.